Caríssimos alunos, cá estamos nós novamente a trabalhar as temáticas que estão apresentadas no contexto de bônus. Hoje vamos comentar um pouquinho a respeito da personalidade. Ao longo do nosso curso, em uma das primeiras aulas, nós conversávamos a respeito da estruturação da personalidade a partir da trilogia freudiana, id, ego e superego. A dinâmica desses três elementos, desses três sujeitos, essa dinâmica permite, na visão de Freud, a estruturação da personalidade. Em vários momentos de reflexões, abordamos como a nossa personalidade é estruturada ao longo da nossa existência e que a base dessa estruturação acontece nas experiências da infância, na perspectiva freudiana. Aquelas experiências primeiras, materna, paterna, familiar, cuidadores próximos, elas definem no médio e no longo prazo nossos comportamentos padrões, nossos pensamentos padrões, nossos sentimentos. Por isso que a psicanálise, quando se nos apresenta, nos permite ressignificar os nossos comportamentos padrões, nossos sentimentos padrões. Hoje, dentro do século XXI, vamos considerar novas expressões da personalidade. Citarei algumas e vamos comentar na exposição dos recursos. Vocês já ouviram falar de uma personalidade fluida? Personalidade líquida, fluida. Já ouviram falar da personalidade digital? Uma personalidade multicultural? Personalidades baseadas em traumas? Personalidades positivas? Personalidades relacionais? Por que não a personalidade na perspectiva da neurociência? Personalidades flexíveis, personalidades ecológicas, personalidades interseccionais. Interessante? Vamos olhar de perto? Sejam bem-vindos às nossas reflexões e vamos apresentar os recursos de modo breve, apenas para provocar o sabor da continuidade da parte de vocês. Vamos a eles, vamos aos nossos recursos. Já estamos diante dos nossos recursos e vejam comigo, dentro do combinado de preleções, breves comentários, teoria da personalidade fluida. O mundo em constante mudança, onde nós nos adaptamos rapidamente a novas situações e ambientes. Evidentemente que essa personalidade caracteriza uma tipologia. Nem todos nos encontramos em todas, mas nos encontramos em algumas delas. Observem. Primeira, depois vocês aprofundarão, teoria da personalidade fluida. A segunda, teoria da personalidade digital, a crescente influência da vida digital na formação e expressão da personalidade. Tem impactos, tem consequências, gera padrões de sentimentos, padrões de comportamentos. Avançando, teoria da personalidade multicultural, uma sociedade globalizada, onde a interculturalidade influencia fortemente a formação de identidade. Quem tem a possibilidade de experimentar diversas culturas tem traços dessa personalidade. Avançando, teoria da personalidade baseada em traumas,
aumento da conscientização sobre o impacto do trauma na formação e expressão da personalidade. Evidentemente, no nosso campo da psicanálise, em nossas terapias psicanalíticas, encontramos representações, expressões dessa personalidade impactada pelos traumas. Teoria da personalidade positiva, crescente interesse na psicologia positiva e no fortalecimento das qualidades e recursos pessoais. Também expressões e representações. Teoria da personalidade relacional, maior ênfase nas relações interpessoais e o papel na formação da personalidade. Tem uma predominância, evidentemente, desde o início, já lhes tenho dito, como é significativa. A tipologia da personalidade relacional, das inter-relações, das interconexões, do ganho que se tem nessa perspectiva. Teoria da personalidade baseada em neurociência, crescente integração da neurociência com a psicologia e a psicanálise, incorporar os achados neurocientíficos no entendimento e na abordagem da personalidade. Conhecimento atualizado sobre novas descobertas neurocientíficas, habilidade para relacionar processos neuropsicológicos com traços de personalidade, em diante. Teoria da personalidade flexível, maior reconhecimento da capacidade humana de mudar e adaptar-se em resposta às novas experiências, não é dado a todos, preciso desenvolver. Teoria da personalidade ecológica, crescente preocupação com questões ambientais, influência na saúde mental e formação da personalidade. Tem muitas pessoas com essas expressões interessantes, significativas, agregadoras de valores. Teoria da personalidade interseccional, maior reconhecimento da importância de múltiplas identidades, gênero, raça, classe, na formação da personalidade. Todas elas contagiantes, instigantes, provocadoras. Depois vocês passem uma por uma. Acrescentei a essa preleção uma coleção de teóricos e algumas obras para que aqueles que têm interesse, propósitos ou entende que esse é o nicho de aprofundamento, tem aqui alguns recursos. Então, com relação à personalidade fluida, Zygmunt Bauman, um sociólogo, trabalhou a questão da modernidade líquida. Seu livro Modernidade Líquida, 2000. Zygmunt Bauman trabalha a questão da fluidez das identidades. Fluidez, identidade fluida. Fluidez da identidade e instabilidade das relações sociais. Por quê? Porque a fluidez das identidades explica. Teoria da personalidade digital, Sherry Turkle, psicóloga e socióloga do MIT, tem um trabalho muito forte sobre a relação entre humanos e tecnologia. Interessante o título do livro, né? Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Sozinhos juntos. Por que esperamos? Why we expect more? Por que esperamos mais da tecnologia e menos da nossa relação com os outros? O tema é forte, vale o mergulho, vale o mergulho. Teoria da personalidade multicultural, Gerald Wing Su, um psicólogo multicultural de Colômbia, em seu livro Counseling the Culturally Diverse, Teoria e Prática. É um livro também interessante, a depender aqueles que se colocam na perspectiva da multiculturalidade. Um material interessante. Teoria da personalidade baseada em traumas. Aqui nós temos o Bessel van der Kolk, psiquiatra especialista em trauma. De Bade Kips de Score, o corpo
pontua cérebro, mente e corpo na cura do trauma. The body keeps the score, brain, mind and body in the healing of trauma. Vale também o mergulho conforme interesse. Teoria da personalidade positiva, uma teórica, Martin Seligman, psicólogo e fundador da psicologia positiva. Também vale Flourish, a Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. É um livro interessante, uma visão, uma compreensão visionária da felicidade e do bem-estar. Vale a pena. Teoria da personalidade relacional, Jessica Benjamin, psicanalista conhecida por seu trabalho Relações de Objeto e Intersubjetividade, livro que produziu The Bonds of Love, Psychoanalysis, Feminism e The Problem of Domination, Laços do Amor, Psicanálise, Feminismo e o Problema da Dominação. Quem trabalha nesse nicho. Teoria da personalidade baseada em neurociência, do Damasio, nosso conhecido amigo, professor da Universidade do Sul da Califórnia. Produção Self Comes to Mind. O eu vem à mente, construindo um cérebro consciente. Também um livro interessante, Teoria da Personalidade Flexível, Carol Dweck, psicóloga conhecida por seu trabalho sobre mentalidades de crescimento e fixação, Mindset, The New Psychology of Success, também interessante, Teoria da Personalidade Ecológica, Peter Kahn, psicólogo e pesquisador de ecopsicologia, Technological Nature, Adaptation and the Future of a Human Life. Natureza da tecnologia, adaptação e o futuro da vida humana. Peter Kahn, também interessante. E finalmente, Teoria da Personalidade Interseccional, Kimberly Grimshaw, advogada e professora, trabalhou o tema da interseccionalidade. Produção cultural, The Marginalizing the Intersection of Race and Sex. É um livro interessante, também vale o mergulho, vale um estudo. Bem, o material é muito rico, fica a critério de vocês depois, com calma, de, conforme o interesse, escolher o livro, o texto e aprofundar os assuntos. Vamos, na sequência, agora apresentar os nossos recursos. Não vou trabalhar em detalhes, apenas apresentar a temática. Aqui nós temos expressões de personalidade, que dentro do combinado são 15 temáticas, então vamos lá. Já com a abertura, alguns já são do conhecimento de vocês. Personalidade narcisista digital, comentamos muito durante nossas aulas. Personalidade líquida, interessante ler o sociólogo Zygmunt Bauman para entender a modernidade líquida, vale a pena. Personalidade resiliente fragmentada, personalidade hiperconectada, ansiosa. A gente vai se encontrando, a gente vai se vendo nas diversas personalidades. Personalidade empreendedora compulsiva, personalidade ambientalista radical, personalidade multitarefa desatenta, personalidade adaptativa, fluida de gênero, personalidade pós-trauma coletivo, comentamos agora há pouco, personalidade nomádica digital, aquele que está andando por todos os lugares do mundo, né? Sempre carregando seu Mac, seu Note.
personalidade performativa de autoajuda, personalidade algorítmica adaptativa, personalidade espiritual tecnológica, personalidade polarizada ideologicamente e, finalmente, personalidade minimalista extrema. Todas interessantíssimas, dizendo sempre a vocês, existe uma que sempre predomina, que sempre prevalece. Identifiquem um pouco a de vocês e identifiquem os da sua proximidade, da sua convivência. Vamos para o próximo texto. Segundo de 4, expressões de personalidade. Então aqui nós temos praticamente, acho que 5 abordagens. Perfeito. Vamos só aos temas. Sensibilização, expressões de personalidade. Então, sensibilização, justificativas, e vamos aos temas. Integração de abordagens interdisciplinares, personalidade e tecnologia, influências culturais e globais, modelos de personalidade e saúde mental, teorias contemporâneas e aplicações práticas. Sempre trabalho em 3 momentos, então vamos ver aqui só para que a gente tenha uma ideia. Falando da integração de abordagens, veja, combinação de teorias clássicas com os avanços científicos, né? Freud, Jung, Rogers, contribuições das neurociências para o entendimento da personalidade. A neurociência tem fornecido realmente valiosos insights sobre fatores biológicos, como a estrutura e a função do cérebro, influenciando o traço de personalidade, psicologia evolutiva e genética comportamental. Então, sempre nessa perspectiva. O material é muito rico. Vamos para o próximo, pelo nosso tempo. Personalidade, mais 5 temas. Perturbações neuróticas, abordado em 3 pontos. Outras perturbações neuróticas, abordadas também em 3 pontos. Interessante que vamos... Reação de angústia e astenia. Conversão e dissociação. Fobia e reação obsessivo-compulsiva. Quanto a outras perturbações, reação neurótica e depressiva e gagueira, roer unhas e tiques, uma pequena correção aqui, enurese e suas implicações, quanto a contraponto neurose e psicose, fator de comportamento e natureza de sintoma, orientação e autoconhecimento, aspectos sociais de tratamento. Reflexões finais sobre o tratamento. Perfeito, vamos para o último recurso, 4º texto, característica da personalidade neurótica, inadequação e baixa tolerância à tensão, angústia, temor e sintomas físicos, tensão, irritabilidade e relações interpessoais. Uma leitura, melhora a compreensão. Então aqui nós temos reação de angústia, o que é a reação de angústia, sintomas da reação de angústia e interpretação. Uma reação astênica, neurastenia, definição de neurastenia, caracterizada por fadiga crônica, falta de energia, irritabilidade, sensação de esgotamento. Bom, com vocês. Reação de conversão, histeria, conhecida como histeria de conversão, envolve a manifestação de sintomas físicos que não têm uma causa médica aparente. Já abordamos um pouco disso. Reação de fobia. Envolve um medo intenso e irracional de objetos, situações, atividades específicas como altura, espaços fechados ou animais. Recentemente estive a atravessar uma passarela aqui perto da rodoviária em Floripa e a pessoa que estava comigo não tinha coragem de atravessar a passarela do Mercadão para a rodoviária. Um tipo de fobia muito próxima do nosso dia a dia. Reações obsessivo-compulsivas são reações caracterizadas por obsessões, pensamentos que invadem, intrusivos, persistentes, indesejados, compulsões, aqueles movimentos que a gente não controla, comportamentos repetitivos, realizados para reduzir a ansiedade.
Interessante. Reações neuróticas depressivas. Sintomas de depressão como tristeza profunda, perda de interesse, baixa autoestima, desesperança, não ter vontade de se levantar, de acordar, de sair de casa, transtorno depressivo maior. Perfeito, material muito interessante. Meus caríssimos alunos, estamos então a encerrar esse nosso bônus, essa nossa preleção especial, trazendo mais informações hoje a respeito da personalidade, das tipologias de personalidade, sinalizando, não existe uma que tem um predomínio na totalidade. Temos características de quase todas e algumas se apresentam de uma forma mais nítida, a depender da nossa história. E precisamos sempre ressignificar, porque a experiência das personalidades na diversidade é uma experiência muito rica. Bom trabalho, bons estudos e até nos vermos novamente. Quanto a chamar a atenção que tenhamos uma que predomine com hegemonia, com totalidade, é quase difícil. Existem realmente algumas que se apresentam, que se notam com facilidade, mas não é uma dominância totalizante. Temos um conjunto delas. Bom trabalho, bom estudo e até nos vermos novamente.